Fala pessoal, beleza? Bom, pra quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é meu canal Crítica Marxista. Essa semana eu cheguei até a falar com algumas pessoas no Facebook, né? Essa semana e a próxima eu já tava contando que no canal não ia ter atualizações, porque eu descobri, né, que eu tô com duas hernias de disco, eu tô tratando, né, com relaxante muscular, anti-inflamatório, enfim. Isso aí tá me deixando sedado o dia quase todo. Tô passando dias assim, completamente vida de gato, assim. Ou eu tô dormindo, ou eu tô pensando na próxima soneca. Tô completamente improdutivo. Então não ia ter como produzir conteúdo aqui pro canal. Mas aí me lançaram de novo essa questão aqui muito recorrente, né? Ah, pô, querendo começar a ler o Marx, né? Como que eu faço? Por onde eu começo, né? É a pergunta mais recorrente, né? Eu falei no vídeo passado, né? Lá que me perguntam muito sobre o que é um autêntico marxista, coisas do tipo, né? Essa aqui é a campeã. Essa aqui é mais recorrente que aquela, né? De, pô, eu tô querendo estudar Marx, né? Por onde que eu começo? E aí eu já tinha começado a fazer esse roteiro aqui, um roteiro de resposta até para mim, para eu já ter ali de onde dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, né? E faz mais de ano que eu tinha começado a fazer esse roteiro aqui. Eu acho que desde quando eu tinha o canal, quando eu alimentava o canal lá em acho que 2017, sei lá. E aí eu tinha esquecido que eu tinha esse roteiro aqui. Aí eu respondi a questão. Hoje eu falei, pô, eu tava trabalhando naquele roteiro lá. Aí eu fui e encontrei esse roteiro no meu Drive e comecei a dar uma trabalhada nele. E aí queria até compartilhar aqui algumas coisas que eu já fiz com vocês, né? Eu vou deixar esse roteiro aqui lá no nosso. Esse PDF aqui lá no nosso grupo no Telegram, né? Então, se você ainda não participou, participe e quer ter acesso aos slides, os mini cursos, a esse PDF aqui, entra lá no grupo. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário aqui. E aí, mas a ideia aqui vai ser ainda dar uma incrementada nesse roteiro, né? Na medida que eu for incrementando, eu vou postando lá as novas atualizações. Mas então, rapidamente aqui, deixa eu falar um pouquinho aqui como que funciona esse roteiro. A ideia aqui, eu pensei em quatro caminhos, né? Pensando em pessoas, né, com diferentes realidades, né? Então, eu vou começar aqui por aquele caminho de quem tem mais tempo, né? De quem vai poder se dedicar mais, até ir diminuir. E cada caminho, o caminho seguinte, né? Vai ser considerando pessoas com tempo um pouco menor, né? Então, o primeiro caminho, né? Obviamente, se você tem tempo, a ideia é começar lendo todas as principais obras do Marx, né? Você vai querer se especializar, estudar o Marx, né? Então, a ideia é ler todas as principais obras. Para fazer isso, né, eu sugiro que você comece procurando conhecer a biografia dele. Eu vou até deixar depois indicado lá no final, né? Tem algumas biografias boas, médias e ruins do Marx no mercado, né? Tem também aquele curso Método em Marx do Zé Paulo Neto, que eu vou até indicar ele lá no quarto caminho. Ele dá uma boa contextualizada na biografia do Marx. Isso é muito legal começar conhecendo a biografia do Marx, porque tem algumas obras que ele vai dialogar com autores, né, com oponentes dele, né, em contextos específicos, né. A gente lendo isso em 2020, a gente não consegue entender muito bem. Então, se você tem essa ideia da biografia dele, você consegue aproveitar muito melhor a leitura. Eu penso, por exemplo, principalmente lá na Sagrada Família, no A Miséria da Filosofia, o 18 de Brumário, né? Não é nem tanto a questão da biografia do Marx, né? Mas conhecer um pouco, né, da história da França. Não precisa ser. Pô, às vezes até pelo Wikipedia mesmo você consegue entender um pouco da história da França para acompanhar lá o 18 de Brumário, luta de classes na França. Então não tô falando aqui que você vai ter que fazer um longo estudo sobre essas coisas. Mas sim, é um ponto de partida. Conhecer legal, razoavelmente, né, a biografia do Marx e um pouquinho desse histórico ali de alguns eventos, né, que ele está cobrindo, né? E aí a ideia vai ser começar a ler as principais obras em sequência. Qual que é a primeira principal obra que eu indico, né? A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né? Ou a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. A introdução vem depois, né? Então, mas ali eu acho que é o primeiro texto, né? Eu acho que é uma expressão do Chazin, é o primeiro texto marxiano do Marx, né? Que é depois ali quase de uma revolução subjetiva que ele tem ali, enfim. Então eu começaria por aí e aí iria lendo todos os textos ali de 44, Sagrada Família, enfim, vou falar de quase todos esses textos na sequência.
As únicas ressalvas que eu faria aqui, mudanças de ordem, eu deixaria para ler os Grundrisse no final, porque tem muita gente que lê os Grundrisse antes do Capital, né, que é um texto anterior, né, e vai ler o Capital, tem uma visão depois grundrissista do Capital. Eu acho que o legal é você ler o Capital, né, você conhece onde que o Marx chegou, e aí vai ler os Grundrisse e aí você consegue perceber aquelas coisas, né, que ele mudou de opinião depois e aquilo lá que, enfim, que de fato ficou e ele só não elaborou muito no Capital, né, porque é um debate bem quente hoje, mas é um debate bem avançado, né? E aí a outra coisa é ler os 3 livros do Capital em sequência. Então eu acho que se você está seguindo aqui a sequência cronológica, você chegou, agora eu vou lá para o texto de 1867. Dê os 3 livros do Capital, e aí depois você pega os textos lá da década dos anos 70, né? Principalmente, né, a crítica do programa de Gotha, né? Tem também a Guerra Civil na França, que é o nome que a Boitempo deu, né? Que é os textos dele sobre a Comuna de Paris. Eu deixei para pegar esses textos, então, depois de ter lido os 3 livros do Capital. Ou na verdade, você pode passar a Guerra Civil na França, esse texto sobre a Comuna, para antes do Capital, e depois deixar para ler só a crítica do programa de Gotha depois. Que você vai, dá para entender a crítica do programa de Gotha muito melhor depois de ler os 3 livros do Capital. Para mim foi outra leitura. Eu tinha lido antes, depois li depois. É outra leitura. E bom, beleza. Então esse aqui é o caminho para quem está aí nadando em tempo, né? Ou vai querer se especializar aí, tem trajetória acadêmica e tal. Então vamos agora para os caminhos alternativos, né? E de novo, vou seguir essa ideia, né, de quem tem mais para menos tempo, né? O segundo caminho vai ser pegar obras representativas de diferentes períodos do Marx, né, e que cobrem diferentes áreas, né. Então eu começaria aqui com a crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução, só introdução, é um texto curto, né, é um dos textos mais famosos, né. Várias passagens famosas do Marx estão nesse texto. Aí depois eu iria para Glosas Marginais Críticas, o artigo Rei da Prússia e a Reforma Social. Esse ou sobre a questão judaica. Eu achei esse texto aqui mais enriquecedor. Aí eu pularia lá os textos da Sagrada Família, os manuscritos de 1844 e iria direto para a Miséria da Filosofia ou a Carta a Anikov. A Miséria da Filosofia é um livro muito mais completo, né? Mas se você está com menos tempo, pega a Carta a Anikov. Depois eu iria para o Manifesto Comunista, 18 de Brumário, ou Luta de Classes na França, né? Acho que o 18 de Brumário é um livro mais fechadinho, né? Então eu indicaria mais ele do que o Luta de Classes na França. Aí os 3 livros do Capital, gente, os 3 livros do Capital, cara, é o objetivo do Marx, né? Então ele viveu para isso. Então, na verdade, eu indicaria os 3 livros do Capital depois quando eu entrar na seleção temática aqui, eu na verdade indicaria os 3 livros do Capital para todo mundo, né? Mas enfim, como são 3.000 páginas, né, nem todo mundo consegue poder ler, né? E por último, a crítica do programa de Gotha. Aqui, a ideia aqui eu peguei obras representativas de diferentes períodos, né? Tem muita coisa interessante que fica de fora, obviamente, mas eu acho que com isso você consegue pegar bem o percurso histórico do Marx e a visão que ele tem, né, sobre diferentes assuntos, né? Diferente do que vai acontecer aqui no caminho 3, né, que é uma seleção temática. Isso aqui foi o que eu comecei a partir daqui foi a parte do roteiro que eu trabalhei nesses últimos dias, né? Que tem muita gente chegando para mim falando, eu sou da filosofia, estou começando a estudar Marx agora, né? Queria poder estudar isso no meu TCC ou no meu mestrado, né? O que eu pego do Marx, né? Pô, a pessoa tá lá já, às vezes já até começou o mestrado, tá querendo mudar, né, o projeto, né? Não tem tempo. Aí eu selecionei algumas obras temáticas aqui, né? Pensando, primeiro, né, se você está ali na economia, na história, na filosofia e ali nas ciências políticas, na sociologia. Se você está na economia, eu pegaria ali a Miséria da Filosofia, o Capital, infelizmente não tem jeito, os 3 livros do Capital, e a crítica do programa de Gotha. Então aqui texto volumoso mesmo é o Capital, né? O resto, se você lê o Capital, o resto você lê enquanto você dorme.
Você está ali na história, né, ou quer trabalhar com os textos mais históricos do Marx, né? A ideologia alemã ela não é nem tanto um texto histórico, né, mas tem muita gente diz, né, que o Marx tem uma teoria geral da história e aí eles tiram nessas passagens lá da ideologia alemã. Então acho que é bem legal, sei lá, na ideologia alemã para conhecer o que de fato o Marx está dizendo ali. Principalmente, se você tiver com menos tempo, leia principalmente, né, a primeira parte do livro, né? Quando ele vai entrar depois no embate lá com o Stirner, com o outro pessoal ali, é bastante interessante, mas ali diminui o custo-benefício da leitura. Então, eu indicaria fortemente a primeira parte da ideologia alemã. Depois, o Manifesto Comunista, Nova Gazeta Renana. Gente, eu confesso que a Nova Gazeta Renana, de todos os textos aqui, é o único que eu não li ele na totalidade. Eu fiquei sabendo recentemente que há alguns versões da Nova Gazeta Renana, alguns livros, né, alguns empreendimentos aqui no Brasil que juntaram todos os textos da Nova Gazeta Renana. Eu não sei até que parte isso é verdade. Eu não conheço essas referências, né, mas eu li só alguns isolados, para mim não trabalhando como conseguir esses textos, né. Mas eu indicaria muito, né, para quem está aí no campo da história, até se alguém conhecer esses livros, deixa aí nos comentários, né? Que aí eu até incorporo ele aqui depois nesse roteiro. Luta de Classes na França, 18 de Brumário. Luta de Classes na França, 18 de Brumário, é legal lê-los na sequência também. Isso vale até lá para quem vai ler o Marx, né, de cabo a rabo, ler a Luta de Classes na França depois do 18 de Brumário. E, finalmente, o Guerra Civil na França. Talvez a crítica do programa de Gotha, mas enfim, como a ideia aqui é reduzir o universo de leituras, então esses aqui são os principais. Se você está ali na filosofia, então eu indiquei a crítica da filosofia do direito de Hegel, aí toda ela, né? A introdução e as notas de rodapé ali que o Marx vai fazendo. Sobre a questão judaica, as glosas marginais críticas, o artigo Rei da Prússia e a Reforma Social, manuscritos de 1844, a Sagrada Família, a ideologia alemã, a miséria da filosofia e os Grundrisse é só o método da economia política. São umas 10, 15 páginas dos Grundrisse. Que é a última vez, né? São as últimas páginas do Marx, né, com considerações metodológicas, né? Tem considerações metodológicas lá na Miséria da Filosofia, e depois nos Grundrisse. Na verdade, depois ainda tem um prefácio do Capital, né? Mas ali já é bem mais condensado, né? É a última vez que o Marx vai dar em detalhes, né, sobre essa questão metodológica. E aí, finalmente, né, para quem está ali na sociologia, na ciência política, né, ou até por questão de militância, né, vamos ler o que o Marx fala de política, né, análise de conjuntura e tal. Então eu indicaria a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução, sobre a questão judaica, glosas marginais críticas, o artigo Rei da Prússia e a Reforma Social, o Manifesto Comunista, Nova Gazeta Renana, Luta de Classes na França, 18 de Brumário, Guerra Civil na França e Crítica do Programa de Gotha. Aqui são vários textos, mas são todos os textos curtos, né? Aqui não aparece nenhum texto longo. Talvez se conseguir pegar na totalidade, acho que os mais longos vai ser o da Nova Gazeta Renana. E aí, o último caminho, né, são ler os intérpretes, né? Eu indicaria aqui, e aqui é a parte que eu estava até trabalhando mais, trazendo outros nomes aqui, principalmente de outros textos, né, sobre o Capital, né? Mas, enfim, como eu não consegui checar algumas dúvidas que eu fiquei, né, e eu precisava gravar esse vídeo, eu parei por aqui. Quais são os intérpretes, então, que eu indico, né? E aqui é um outro... Se você está querendo estudar muito, né, e aí você já conseguiu varrer as obras do Marx, aí você pode ler os intérpretes, ou às vezes você está sem tempo, né, para começar, mas você quer ter uma noção geral, também é um caminho, né? Obviamente, né? Eu acho que eu comecei pelo caminho que eu acho melhor para os caminhos que eu vou achando menos indicados, né? Mas aqui eu só coloquei gente fera aqui entre os intérpretes, né? Então eu indico a Prolegômenos para a Ontologia do Ser Social, do Lukács. Tem muita coisa que é autoral nesse texto. Então não é um livro
sobre o Marx, né? Mas é um texto bem interessante, porque eu acho que o Lukács, por mais que ele tenha muita coisa autoral, né? Eu acho que ele capta muita coisa do espírito do Marx, né? Aquela discussão que a gente teve no outro vídeo, né? Então, eu indico esse texto, né? Há outros textos do Lukács que eu faria outras ressalvas, né? Esse texto aqui, ele é bem no espírito marxiano. Do Chazin, né, José Chazin, eu indicaria Marx, Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica. É um livro, a ressalva, é um livro muito difícil de ler, mas assim, na verdade eu reforço minha ressalva. É um livro muito difícil de começar, porque a linguagem dele começa muito é, difícil, né, para quem está começando, né? Mas depois, assim, se acostumou com a linguagem, vai. Eu até. É um negócio polêmico que eu falo, né? Eu acho que o Chazin escreve bem, mas escreve difícil. Eu acho que o Lukács, ele não escreve tão difícil, mas ele escreve mal. Então, eu acho até o mais difícil. Se bem que o Prolegômenos eu acho mais fácil de entender, né? Do que outros textos do Lukács, né? Mas, então, o Chazin é o seguinte, né? Depois que você pega, se acostuma com a linguagem, vai, porque ele escreve bem. Mas você quer pegar um texto fácil do Chazinho, procure A Superação do Liberalismo. Isso aí é um nome que deram, não sei porque ele tem exatamente esse nome, que é de um conjunto, os alunos transcreveram aulas dele. Foi o texto mais gostoso que eu já li na vida. É muito fácil de ler e é muito interessante, é muito gostoso desse texto, né? Então eu indicaria isso aí para todo mundo. Dá até para fazer como hobby. É um tempo bem. Pra mim foi o texto mais gostoso que eu já li na vida, assim, de teoria e tal. E aí eu lhe indico aquele texto do Zé Paulo Neto e Marcelo Braz, né, Economia Política e uma Introdução Crítica, que a gente vai fazer um mini curso aqui do canal sobre o capital em cima desse texto. E por fim, esse curso, né, do Zé Paulo Neto que está disponível aqui no YouTube, o Método em Marx. Bom, gente, então é isso. Eu tô ficando até meio cansado aqui, gente. Esses remédios têm me deixado muito relaxado, a palavra é essa, né? O problema é que é relaxado até demais. Daqui a pouco eu tô quase babando aqui. Mas, então, ó, assim, essa semana apareceu essa oportunidade de gravar esse vídeo aqui. Para a próxima ainda, porque ainda tenho toda essa semana tomando remédio. Não sei em que estado que eu vou estar no final da semana, né? Provavelmente eu não vou conseguir fazer nenhum roteiro, nada muito elaborado. Talvez respondendo questões e comentários. Vamos ver se aparece alguma coisa assim, como eu for me sentindo ao longo da semana para ver se eu consigo gravar alguma coisa para a próxima semana. Se não, eu volto daqui 15 dias e aí a gente volta na nossa programação normal. Peço também desculpa pro pessoal do Telegram, o pessoal tem discutido muito lá, tá bem legal e eu não tô conseguindo participar de nada. Gente, parece loucura, véio, mas tá difícil até para mim ficar lendo coisa no celular. A vista embaça, cara, são tempos difíceis. Então, eu não tenho nem conseguido acompanhar muito o que o pessoal tem discutido lá de manhã, assim, que é as horas do dia mais produtivas, que eu me sinto mais uma pessoa normal. Aí eu consigo acompanhar um pouquinho lá, mas então eu peço desculpa pro pessoal lá, mas enfim, passando esse período aí que eu tô entorpecido com os medicamentos, eu volto lá. Eu começo a participar lá de forma mais ativa lá do nosso grupo, gente. É isso. Engajamento aí, se gostou do vídeo, like, dá aqueles comentários de engajamento aí, pode colocar uns pontinhos, não precisa ser nenhum comentário muito elaborado não, mas para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube aí. É isso, um abraço e até a próxima.